Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 134. Título: Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João, primeira epístola de João 2:6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático. Todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro. Contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino, que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, meu nome é Eduardo, e nós vamos dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Eu vou pedir para que todos nesses poucos momentos que a gente vai estar aqui juntos, que a gente possa tranquilizar os nossos pensamentos, os nossos corações, que as pessoas que estejam nos assistindo se acomodem nas suas cadeiras, nos seus locais mais confortáveis, tranquilizando esse coração, tranquilizando o pensamento, nesses poucos momentos. Sabemos que a gente recebe várias notícias de toda parte, que muitas vezes não são agradáveis. Mas vamos pedir aos espíritos, esses espíritos maravilhosos que estão sempre ao nosso lado, nos querendo bem, que nos envolvam nesses momentos. Que a gente possa ter tranquilidade e que a gente possa, com essa tranquilidade, refletir por essas questões que nós vamos hoje comentar e que possa ser proveitoso esse momento. Nós vamos dar continuidade às questões do Livro dos Espíritos,
nós estamos na parte segunda, né, do Livro dos Espíritos. E que essa parte segunda fala sobre o mundo, do mundo dos espíritos, ou do mundo espírita. E nós estamos no capítulo 1º, que fala dos espíritos. E nós estamos no final do capítulo 1º, né, e cujo item que a gente vai comentar hoje, vai refletir hoje, juntos, é sobre anjos e demônios. É muito importante esse tema, né, porque a gente precisa encarar de frente, sem temor, a doutrina espírita. Por quê? Porque a gente precisa saber lidar com espíritos, sem medos. Porque a nossa sociedade, como eu falo, a sociedade que a gente está, que convive, é composta de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Muitos de nós não conseguimos ver os espíritos, outros conseguem. Mas isso não significa que o fato da gente não ver os espíritos, que eles não existem. Existem, interagem conosco. E a gente precisa saber lidar com isso sem medos e sem rótulos. E por isso esse tema anjos e demônios é muito importante para a gente. Kardec coloca isso, né, justamente para desmistificar essas questões de anjos e demônios. Esse tema é debate, né? Já teve um livro sobre o título também de Anjos e Demônios, mas não tem a ver com a doutrina espírita, mas tem a ver com um conflito aparente entre religião e ciência. O que a própria doutrina espírita não quer que isso ocorra. Até porque nós temos os nossos pilares que sustentam essa doutrina, é a religião, a ciência, a filosofia, esses 3 aspectos. Então a gente, de maneira nenhuma, afastaria a ciência sobre isso. E esse é um tema que muitas vezes faz com que a gente tenha uma reflexão sobre a ciência também. Kardec, na questão 128, questiona os espíritos, eu vou ler aqui, a questão 128, e que fala assim: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Kardec quer saber se esses anjos, né, são algo à parte do que seria os espíritos, ou seja, é uma natureza diferente, né? E os espíritos respondem de que, olha, não existe categoria especial diferente das dos espíritos. Os anjos são espíritos também. O que parece, às vezes, ser uma categoria especial que se coloca, né, aos anjos, né, essa categoria especial, e a gente já estudou algumas questões ainda nesse capítulo, né, nada mais é, para nós espíritas, que os espíritos puros, que estariam na primeira ordem, né? Então, são espíritos puros, aqueles de perfeição máxima que pode ser alcançado. Esses são os espíritos puros. Se a gente colocar esses espíritos como anjos, não há problema. Mas não significa que anjo seja algo, digamos, de outro mundo, né? Não são seres especiais, né? Só que esses espíritos têm uma perfeição tão grande, tamanha, que para nós, diante da nossa imperfeição, do estado em que nós nos encontramos, são seres que dá a sensação de ser seres à parte. Por isso Kardec teve esse cuidado lá de fazer a escala espírita antes, para poder que a gente enfrentar esses problemas, esses questionamentos. E aí, com segurança e tranquilidade, a gente fala, não, os anjos não são da forma como vocês comumente entendem, uns seres à parte. Não, são espíritos puros, né? E a gente fala, são os anjos guardiões, né? São espíritos puros, né? Espíritos superiores.
O senso comum, muitas vezes, não traz o anjo somente como algo bom, né? Se a gente olhar, o anjo pode ser bom, e aí ser um ser iluminado. E um anjo mau, né, ser um espírito, né, das trevas, ou um ser trevoso. Mas não são seres fora da nossa humanidade. Compõem, ou seja, bons ou maus, esses seres, na verdade, são espíritos que estão no caminho, né, da sua evolução, da sua progressão, cada um no seu nível de entendimento e compreensão. Então, para nós, anjo é espírito. E os espíritos falam isso na resposta que dão a Kardec. Kardec, já na questão 129, fala o seguinte: os anjos hão percorrido todos os graus da escala, e aí essa escala que Kardec está fazendo essa pergunta, ele está se referindo àquela escala espírita que tem na questão 100. Se a gente já comentou que os anjos são espíritos, sim, eles percorrem toda a escala, né? A gente tem uma questão que é a questão 125, se eu não me engano. A questão 125, eles falam o seguinte: todos os espíritos passam pela fieira, né? Desculpa, questão 120, quem está nos acompanhando pelo livro vai verificar que eu me equivoquei. É a questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, e a resposta dos espíritos é a seguinte: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, quando Kardec pergunta se os anjos, né, hão percorrido todos os graus da escala espírita, né, a que ele está se referindo, e que a gente reforça que aquela escala é uma escala pedagógica, mas que dá para a gente verificar, né, como está o grau de entendimento e, consequentemente, o grau de evolução de cada espírito, né, sim, eles percorrem. Só que não há necessidade de percorrer, como a questão 120 fala, na fieira do mal, mas a fieira da ignorância. Por quê? Porque nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, espíritos, né, destinados à perfeição, assim como os espíritos puros o são. Então, cada espírito dentro dessa caminhada, mais rápido ou não, vai chegar a essa perfeição, né? Então, os anjos, se a gente falar dessa forma, né, e como espíritos, também, né, não são diferentes do que a gente hoje está tentando, né, melhorar a cada dia. A proposta da reforma íntima, para que a gente possa evoluir, melhorar nessa encarnação, ser melhor do que a da anterior, na próxima encarnação melhor ainda. E se a gente puder acelerar isso, mas acelerar de que forma? Tentando compreender as leis de Deus da melhor forma, sem murmúrio, né? Sem ser resignado, mas não ser conformado, né? É importante que a gente fale isso. É importante que a gente seja resignado. Entender as coisas que estão acontecendo da melhor forma. Ou seja, e nós vamos falar mais à frente sobre a justiça e bondade de Deus. Então, entender as coisas que acontecem conosco, seja coisas boas, seja as coisas ruins, né? E aí a gente vai depender do que é bom e o que é ruim, dependendo do ponto de vista, se é do ponto de vista puramente material ou do ponto de vista de elevação moral.
Então a gente precisa entender, compreender, para que a gente possa, passo a passo, ir progredindo até chegar à perfeição. É fácil? Eu não vou dizer que seja difícil. Eu vou dizer que exige dedicação, exige atenção, orai e vigiai. Se a gente botar vigiai e orai, né? Então, é preciso que a gente tenha compreensão, né, para que a gente possa passar pelas coisas que temos que passar e sairmos melhores dela. Talvez doloridos, feridos, mas o mais importante de tudo é melhor. Por quê? Podemos sair feridos, doloridos, mas não melhores. E aí teremos que repetir nova experiência. Talvez na mesma vida, né, encarnada, atual, ou em outra vida. Por isso a lei da reencarnação. Então é melhor que a gente passe, né, de forma mais tranquila, compreendendo, dolorido, sofrido, ferido, porém melhor. Então, os espíritos, os anjos, passam por essas escalas, passaram por todos esses processos, assim como nós. Não há privilégios. Deus não fez privilégios para ninguém, muito menos para os anjos. São espíritos. É isso que a gente precisa entender. Hoje, esses espíritos que muitas vezes podem se apresentar como anjos, na verdade são espíritos que foram, em algum momento, como nós. Passaram pela imperfeição, passaram pela ignorância. Mas hoje já não tem mais essa ignorância, não tem mais essa imperfeição. Então não há privilégios, né, sobre nenhum aspecto. Não seria justo, não seria bom da parte de Deus fazer esses privilégios. E a questão 129, ela basicamente fala sobre isso. Né? A resposta que os espíritos dão, eu vou ler, é assim. Os espíritos, né, que Kardec perguntou, hão percorrido, os anjos hão percorrido todos os graus da escala? E os espíritos respondem: percorreram todos os graus, mas de modo que havemos ditos, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. A questão 130, né, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Kardec está perguntando o seguinte: olha, se é errado a gente entender que, né, existem seres criados perfeitos e superiores, os anjos, né, a todas as outras criaturas, se isso, né, é errado admitir isso, como é que a gente explica que essa crença vem de longa data? Ou seja, eu vou contar mais ou menos assim, figurado, né? Digamos assim, né? A gente olha para a Lua hoje, né? Até porque hoje é dia 10 e dia 12 é dia dos namorados. Aí é o dia da Lua dos namorados. Aí os namorados olham a Lua, né? Quantos namorados já não olharam a Lua? E quando a gente olha a Lua, aprecia a Lua, né? Ela está lá, né? Naquele quieto. Mas a gente já ouviu, nossos pais falaram sobre luas. Nós, às vezes, ouvimos nossos avós falarem sobre as luas. Nossos pais já ouviram dos seus pais
os nossos bisavós, que já teve chance de ter o bisavô e conversou e provavelmente já comenta sobre a Lua, que já foi comentada pelos pais desses bisavós e assim sucessivamente pelo tempo. Isso dá a sensação, a percepção, que a gente pode dizer, de que a Lua sempre existiu da forma como ela é atualmente. Então a Lua sempre foi daquele jeito. E aí é o que a gente pede para refletir com a ciência, né? A ciência já mostrou que a Lua nunca não, nem sempre foi da forma como ela é hoje. Assim como a Terra também. Assim como o sistema solar também foi criado em algum momento. Houve a formação, né, do nosso sistema, houve a formação da Terra, e, por consequentemente, também a formação, e eu estou fazendo esse movimento giratório, porque é esse o movimento que se coloca, né, girando, né, em movimento, né, harmônico, né, vai formando, né, foi formando a Terra e foi formando o seu satélite, que é a Lua. Porém, como, né, a Lua é muito mais antiga do que o surgimento dos homens na Terra, é natural que a gente tenha a percepção de que ela sempre foi assim. Por quê? Porque desde que o homem nasceu aqui na Terra, verifica que a Lua é da forma como ela é. Então, sempre foi assim. Mas a ciência nos mostra que não. Então, por que eu estou falando isso? Por quê? Porque quando surgiram os homens aqui no planeta Terra, né, já haviam espíritos puros em outros lugares. Então, como nós reencarnamos aqui e encontramos esses espíritos, né, de alguma forma, visões, aparições, damos a sensação, temos a percepção de que eles sempre existiram, ou seja, sempre foram da forma como eles são. Nós nunca vimos o anjo na sua condição de espírito imperfeito. Então, como a gente tem o contato com esses espíritos da forma como ele já se encontra, tem essa percepção de que eles sempre foram dessa forma. E a doutrina espírita vem esclarecer que, por serem espíritos, eles não foram sempre dessa forma. Porém, se algum espírito puro que esteja nos acompanhando desde o surgimento aqui na Terra, para nós eles sempre foram daquela forma. No entanto, eles passaram pela sua fase de imperfeição. Então, essa comparação, e é preciso que a gente entenda, né, que os anjos nem sempre foram assim. Mas que bom que eles estejam assim, porque nos auxiliam, nos inspiram, os nossos anjos guardiões, eles nos inspiram, nos dão conselhos, aconselhamento, para que a gente possa seguir sempre no caminho do bem. Sempre estão aqui ao nosso lado. E isso é importante que a gente tenha esse entendimento, para que a gente possa até conviver não como seres especiais, mas como seres, espíritos que estão ali para nos ajudar. Essa é a importância. Mais do que venerá-los por conta de que tem uma condição de perfeição, agradecer realmente, adorar realmente, no sentido de que agradecidos que somos pela ajuda que eles nos dão. Assim como somos agradecidos a Deus por terem esses espíritos puros, que um dia
também nós seremos iguais a esses seres, iguais a esses espíritos. Somos perfectíveis. É bom que a gente lembre disso, sempre. Bem, isso basicamente é o que a questão que os espíritos respondem na questão 130. A questão 131, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra, e aí ele já está entrando num outro elemento, que seriam os demônios. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Bom, é primeiro entender esse sentido de palavra. Kardec, quando ele estava lá contemporizando, né, contextualizando, melhor dizendo, o que Kardec fala, é que no sentido da época, e muito antes também, né, o sentido que se dá à palavra demônio é de um ser maléfico. Né? Então, é nesse sentido que a pergunta é feita. Ou seja, há demônios, há seres maléficos no sentido que se dá a esta palavra, ou seja, existem realmente esses seres. Então, Kardec quer que a gente fique esclarecido, né, e faça com que a gente reflita. A gente depois pode até voltar na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é muito importante. Eu vou ler a resposta que os espíritos deram. Se houvesse demônios, seriam obras de Deus. Seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Repara que Kardec já vai exigir de nós um raciocínio. Né? Vamos raciocinar. A doutrina é lógica. Nós queremos acreditar em Deus pela razão. Precisamos usar o nosso raciocínio. Então, se houvesse demônio, seriam obra de Deus. Por quê? Se na concepção de Deus está sobre todas as coisas, não poderia haver algo igual ou superior a Deus. Por quê? Porque se assim fosse, esse que consideramos como Deus, havendo algo superior, esse deixaria de ser Deus. Então, Kardec, já nessa sentença, ele exige de nós isso. Se houvesse demônios, seriam obras de Deus, criaturas de Deus. E aí ele vai além, porque aí ele exige de nós uma compreensão que está lá no início, na introdução do Livro dos Espíritos, né, sobre a lógica, sobre os atributos de Deus, justiça e bondade. E ele questiona, Deus seria justo e bom se criasse um ser destinado eternamente ao mal? É o que ele fala aqui, haveria criado seres destinados eternamente ao mal e permanecerem eternamente desgraçados? E aí a gente precisa, né, olhar essa sentença de justiça e bondade. Deus é justo, Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Não é só justo, não é só bom. É justo e bom. E é preciso que a gente afaste, né, e que não transforme a justiça de Deus em vingança, e nem a bondade de Deus numa condescendência, onde se pode tudo, onde não se tem disciplina. Deus, quando é justo, ele não é vingativo. Deus, quando é bom, ele não está incentivando a indisciplina. É que bom que fique claro isso.
Porque aí a gente vai entender todas as coisas. Por isso, o que é bom, o que é ruim, as coisas que acontecem conosco. É bom pelo sentido de justiça de Deus? É bom só pela vontade? Muitas vezes a coisa é boa pela bondade, porém não é justa. Então, aos olhos de Deus, é justiça e bondade. Sempre andam juntas. E é importante, porque se eu fosse só justo, muitas vezes, se Deus fosse somente justo, provavelmente em algum momento deixaria de ser bom. Se Deus fosse somente bom, em algum momento deixaria de ser justo. Então, isso completa os atributos de Deus, justiça e bondade. Porque tudo está dentro desse contexto de justiça e bondade de Deus. Então, um ser criado eternamente para o mal não é coisa de Deus. Então, se não é coisa de Deus, alguém criou. Na verdade, ninguém criou. Isso é uma percepção, isso é uma forma de se colocar espíritos ainda imperfeitos, ou mais imperfeitos como nós, ou rotular coisas, pessoas, no qual a gente inveja, a gente quer mal, e rotular como demônio, ou rotular alguma coisa que contraria os nossos interesses, vaidade, orgulho, colocando aquilo como um demônio, para que seja perseguido e não nos atrapalhe. Então, demônio não existe. Demônio é um espírito imperfeito. É um espírito imperfeito. Imperfeito como nós, que necessita de esclarecimento também. Então, a questão de demônios são espíritos e anjos são espíritos, na verdade, todos esses dois seres é uma coisa só. Espírito. Espírito. O senso comum, demônio, um espírito mau. Anjo, um espírito bom. Pela acepção da palavra. A necessidade do homem de externalizar esse sentimento é que faz, inclusive, alegorias. O demônio, muitas vezes, caracterizado como um ser maléfico, animalizado, embrutecido, com figura de chifres, aspectos de animais, patas, com rangidos, para dar um aspecto animalesco a esse espírito que é imperfeito. É uma alegoria apenas, nada disso. Alguns espíritos se aproveitam dessa compreensão equivocada de nós e se apresentam dessa forma, tentando até nos assustar. Agora, se a gente tem essa compreensão, não há necessidade. Vai entender que ali tem um espírito imperfeito e que necessita de esclarecimento e que a gente deve abraçá-lo, acolhê-lo em nossos pensamentos bons, emitir uma boa vibração, um bom sentimento a esses espíritos. Em contrapartida, os anjos, por serem caracterizados por seres bons, são caracterizados alegoricamente com asas, seres com asas. Por quê? Porque são mensageiros de Deus, aí são os pássaros que voam e dão essa alegoria dos anjos. Alguns historiadores falam que antigamente, muito antigamente, eu estou falando aí de século IV, talvez, que os anjos não eram caracterizados com asas. Após esse século IV, algum artista, por talvez pedido de alguma autoridade, algum rei, soberano qualquer, que eu não me recordo, tenha pedido que no seu túmulo colocasse um anjo. Mas um anjo diferente, porque talvez ele não fosse diferente.
E aí esse anjo, por ser um mensageiro de Deus, que representa a paz, foi caracterizado com asas. Então, isso vem no decorrer dos anos, como eu falei, né? Acha-se que sempre os anjos têm asas. Não, anjo não tem asa. Anjo é um espírito, né? Iluminado, um espírito puro, mas ele não tem asa. Né? Assim como o demônio, né? Satanás, não tem chifre, não tem cor, não tem aspecto de animal, né? É apenas uma plastificação que o espírito faz, né? Da sua forma, apenas para amedrontar, assustar as pessoas que às vezes pensam dessa forma. Então, se a gente encarar tudo isso como esses seres como espíritos, né, esse temor afasta, né, e a gente fica mais tranquilo para lidar com eles. Sabemos que eles são sofredores, apesar deles não reconhecerem, muitas das vezes, que sofrem. Mas nós, nessa condição que estamos, sabemos que estão sofrendo pela ignorância, assim como nós também estamos sofrendo, por conta que sabemos que ainda precisamos aprender muito mais para poder sair desse estágio que estamos de imperfeição. Aprendemos na escala espírita. Então, é importante essa questão do conceito de demônio, e aí eu vou pedir para que a gente vá lá rapidamente. Eu sei que o meu tempo já está, né? Mas é bom a gente comentar sobre isso, meu tempo já está chegando, e para não ficar cansativo para vocês, eu peço que leia a primeira pergunta, que fala assim, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ou seja, das causas primárias, parte primeira, das causas primárias, e está falando de Deus. Deus e o infinito é o item. E a primeira questão fala assim, que é Deus? Kardec faz essa pergunta aos espíritos, que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus. Kardec não pergunta o que é Deus. Kardec não quer personificar Deus, fazendo a pergunta quem é Deus. Kardec não quer coisificar Deus quando ele deixa de perguntar o que é Deus. Então Kardec pergunta só, que é Deus? E os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então isso responde, né, as nossas dúvidas, caso ainda tenhamos, sobre a existência dos demônios. Se Deus é a inteligência suprema, nada é mais inteligente do que Deus e tudo está abaixo dele, sobre, né? Deus está sobre todas as coisas. Causa primária de todas as coisas, causa primeira. Se ele é a causa primeira de tudo, tudo está, né? Deus está sobre todas as coisas, né? O demônio não pode estar nem igual e nem superior, ou seja, ter uma potência maior que Deus, nem igual a Deus. Deus está sobre todas as coisas. E se a gente se assustar, né, e ver um demônio por aí, faça um pensamento a Deus, com a certeza de que Deus está sobre todas as coisas. É isso que faz com que a gente tenha clareza de raciocínio para enfrentar os nossos dias a dias, enfrentar os nossos demônios. Temos muitos. E a gente vai, com a ajuda de Deus, com a ajuda desses espíritos superiores que nos inspiram, que nos envolvam, a gente afastar, e quando eu falo afastar os demônios, não é que a gente queira eles longe, é que a gente passa a ter uma compreensão melhor das coisas e deixamos de pensar como eles. Isso é o afastar. Na verdade, o afastar é que ele continue do seu lado,
mas você, eu, com um pensamento melhor, fazendo com que, muitas das vezes, esse que está ao nosso lado, necessitado também de compreensão, passe a compreender também melhor as coisas. Então a gente deixa de ter medo, a gente passa a ser um colaborador, um copartícipe dessa obra da criação, ajudando não só a nos melhorar, mas a melhorar aqueles que estão ao nosso lado, sem medo, sem temor. Então, se a gente observar, raciocinar, observar as coisas, o olhar da ciência, o olhar da religião, e fazendo esse raciocínio de que é uma doutrina lógica, a gente vai compreendendo melhor, a gente vai evoluindo melhor, dando os nossos passos pequenos, mas constantes, diários, todo momento, nosso pensamento a Deus, e enfrentaremos melhor as nossas dificuldades. Estamos passando por dificuldades nesse momento, todos, cada uma de cada pessoa no planeta está vivenciando um problema. Deus sabe, os espíritos estão nos auxiliando nesse momento. Então, a gente precisa ter essa confiança, essa firmeza. Deus é soberano, é bom, é justo e bom. E aí, a gente vai ter mais tranquilidade. E aí, meu tempo realmente já se esgotou. Peço desculpas se for um pouco cansativo, mas eu acho que foi agradável o nosso convívio hoje. E espero que a gente possa estar, estamos terminando, né? E agradecendo, como fizemos um pedido, a esses espíritos maravilhosos que nos inspiraram, que nos envolveram nesses momentos, né? Agradecemos a eles, e pedimos para que a gente possa estar reunido numa próxima oportunidade.